tudo é feito de energia. Então a nossa necessidade por energia é fundamental. A inversão é a seguinte, que a física acredita que a energia vem do elemento material. Então, à medida que a nossa sociedade avança no desenvolvimento, a gente vai depredando e destruindo o nosso planeta, porque nós vamos extraindo bens materiais. Que a desinversão da física virá com o uso do magnetismo e não da eletricidade. Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas KEP e Pacheco. Nós estamos trazendo hoje um convidado muito especial. É o engenheiro de Minas, formado pela Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo, César Soós. César Soós é também empresário. Ele trabalhou de 1984 a 1986 como engenheiro desenvolvedor de softwares de cubagem de jazida em lavras a céu aberto. Ele é principalmente co-inventor do Cap Motor e de diversas configurações e dispositivos dedicados ao aperfeiçoamento da tecnologia de motores ressonantes Cap Motor. Tradutor de 5 livros de física trilógica para o inglês, do português para o inglês. Autor do livro Conceitos Básicos da Nova Física Kepiana, Ciência da Energética, em 2021. É conferencista internacional, ele deu palestras sobre o Cap Motor no mundo inteiro. Professor e articulista em Metafísica Kepiana, Ciência da Energética e Tecnologia de Motores Ressonantes, das Faculdades Trilógicas KEP Pacheco. E Nossa Senhora de Todos os Povos. Atualmente é coordenador técnico-científico do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Motores Ressonantes em São Paulo. É com muito prazer, César, que nós recebemos você para essa entrevista. Você é realmente uma autoridade no assunto de energética e você tem feito muitos pronunciamentos sobre a questão da inversão no uso da energia pelo ser humano, né? Que a energia que nós usamos não é boa para o planeta, né? Ela consome o planeta. E você propõe uma desinversão nisso. Então, bem-vindo à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. O que você tem a dizer sobre essa inversão na energética, César? Olá, muito obrigado primeiramente. É um prazer estar aqui nessa entrevista. E para os telespectadores, a gente tem muito a falar, né, sobre essa questão da energia. Energia, né, professor Ortiz, ela é o elemento mais básico da realidade. Tudo é feito de energia. Então a nossa necessidade por energia é fundamental. Seja no trabalho, seja na própria vida, para ter saúde, a gente precisa de energia. Só que nós geralmente associamos a energia à questão tecnológica, e ela é muito mais do que isso. Mas em se tratando apenas da questão tecnológica, então vamos falar sobre isso. Existe uma inversão básica no conceito de energia, que isso foi percebido pelo professor doutor Norberto Kepp, que é um cientista brasileiro e filósofo também. Ele descobriu um erro fundamental na metafísica de Aristóteles. E a metafísica de Aristóteles, ela é a base da ciência, vamos dizer, da física, que é a ciência mais básica que nós utilizamos hoje para desenvolver tecnologia. E qual é essa inversão que Norberto Kepp percebeu na metafísica de Aristóteles, que levou ele a perceber uma inversão na física? A inversão é a seguinte, que a física acredita que a energia vem do elemento material. Então veja bem, professor, se
a energia vem do elemento material e toda civilização para se desenvolver precisa de energia, ela vai pensar que precisa dos recursos materiais para se desenvolver. Então, à medida que a nossa sociedade avança no desenvolvimento, a gente vai depredando e destruindo o nosso planeta, porque nós vamos extraindo bens materiais. E essa é a consequência que nós estamos observando hoje. Essa é uma inversão fundamental que a física tem em achar que a energia vem da matéria. Se a gente continuar pensando isso, nós vamos destruir o planeta se não revertermos isso imediatamente. O senhor poderia dar exemplos de extração de energia da matéria? Por exemplo, como que o ser humano está extraindo energia da matéria? Isso é muito, muito simples, faz parte do nosso dia a dia. A matéria, ela se divide basicamente, né, em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, né? Se eu pensar, por exemplo, em obter energia, você pode pensar assim, vou pegar a lenha e queimar a lenha para obter calor. Então, a fonte do calor eu imagino que seja a lenha, uma matéria sólida. Eu posso pensar no líquido. Se eu quero gasolina para movimentar um automóvel, eu penso na energia do automóvel, vai vir do quê? Do elemento líquido, que é a gasolina. Ou então o gás de cozinha. Se eu penso em cozinhar um elemento, eu quero calor para fazer comida, eu vou pensar no gás. Então, tanto sólido, líquido e gasoso são matérias. Então é só isso que a gente pensa para poder tirar energia, percebe? Não tem mais nada além disso. Com a desinversão que Norberto Kepp fez, ele mostra que a matéria, tanto o elemento sólido, líquido como gasoso que eu falei, eles não são elementos primários na produção de energia, mas eles são elementos consequentes de uma energia anterior a eles. O que eu quero dizer com isso? Que a energia do espaço é que faz a matéria. É isso que Norberto Kepp diz, que a energia invisível que mantém os planetas nos seus lugares, que faz o planeta Terra, faz eu, faz você, faz todos os telespectadores, é a mesma energia que faz a matéria da madeira, a gasolina e o gás de cozinha, por exemplo. Entende? Então, se a gente não aprender a usar essa energia do espaço, a gente vai continuar destruindo o elemento material. E essas usinas nucleares são maléficas para o meio ambiente ou não? Então, se existe essa energia invisível que faz o elemento visível, quando eu pego urânio para movimentar uma usina nuclear, na verdade, eu estou pegando um elemento instável. E a energia, mesmo que esteja do urânio, ela esteja contida dentro de um reator e não saia radioatividade para fora, que eu vou lá com o contador Geiger, eu vejo que não está saindo radioatividade, mas eu estou com um elemento instável lá dentro. Pela teoria desinvertida de Norberto Kepp, o elemento instável, ele não é instável só na parte física, ele é instável na parte da energia que faz aquela matéria. Então, os efeitos danosos da energia nuclear, eles estão ultrapassando os limites da barreira da própria usina, só que eles não são detectáveis e eles acabam causando efeitos principalmente biológicos nas redondezas, entende? Então a usina nuclear ela é muito perigosa porque ela tem efeitos nocivos não mensuráveis pelos instrumentos convencionais, certo? Então, e além disso, existe um perigo prático, que você pega, por exemplo, o caso da Europa, a França, mais de 40 usinas, a Alemanha, mais de 40, o Japão, mais de 40, quase 50, Estados Unidos, 200 usinas, e etc., e vários outros países. Então você imagina, muitas dessas usinas estão em lugares que têm terremotos, falhas geológicas. Então, quer dizer, se acontecer qualquer terremoto, como no caso de Fukushima, em 2010, né? Olha só as consequências danosas que isso pode trazer. E os efeitos, eles se perduram por muitas e muitas décadas, né? Até centenas de anos. Acaba poluindo as águas, contaminam os peixes
E o resultado a gente já sabe qual que é, né? Vai alterar o clima de tal forma que a gente depois fica culpando aí o CO2 da atmosfera, mas tem muitos outros fatores muito piores que o CO2 que estão causando os problemas atmosféricos na Terra, né? Teve Chernobyl também, né? Quase acabou com a Europa, hein? Quase acabou com a Europa. Por muito, muito pouco não acabou com a Europa. Parece-me que até aquelas hidrelétricas, né, que geram eletricidade para o Brasil inteiro, né, elas têm um problema que inunda áreas muito grandes, né, professor César? E também tem até um movimento, eu andei estudando isso, dos atingidos pela barragem. Porque onde havia uma cidade, eles tiram os moradores para encher de água para fazer energia. E depois essas pessoas ficam sem casa, né? E não são indenizadas apropriadamente e gerou um problema para muita gente que tem esse movimento aí, né? Como é que o senhor vê essa questão? Porque todo mundo chama hidrelétrica de energia limpa, né? Sim, eles chamam de energia limpa, mas na verdade não é, porque você está causando um grande prejuízo para a ecologia do sistema, né? No caso, por exemplo, de Sete Quedas aqui, nós tivemos uma inundação ali que causou danos drásticos, mudou a umidade da região sul-sudeste, entende? Então isso acaba causando precipitações fluviais muito maiores do que o que deveria, acaba matando uma série de espécies de animais, tudo desnecessariamente. Tudo baseado nessa ideia de que nós precisamos do elemento material para gerar energia. Nesse caso, a gente acredita que precisa da água, da pressão da água caindo de uma certa altura para movimentar uma turbina e gerar energia, mas isso não é necessário, né? Então, você, como co-inventor do Cap Motor, Dr. Cap, Roberto Frascari, vocês fizeram um motor que economiza o uso, quase não usa energia elétrica, né? Ele pega a energia do espaço, não é isso? O senhor podia explicar um pouquinho melhor isso? Sim, na desinversão que o Dr. Cap fez na física, se ele considera que a matéria é consequência da energia, então se a gente pegar o ímã, esse ímã de geladeira, né, a gente vai ver que aquele campo magnético do ímã, ele não é formado pela matéria do ímã, mas ele é recebido de fora como uma espécie de antena, né? A matéria do ímã funciona como uma antena que capta energia de fora e retransmite para o ambiente. Então, se eu penso em captar energia de fora e não usar a energia da matéria, mas através da matéria, então eu penso no fenômeno mais importante da energia, que se chama ressonância. Então eu faço um motor que tem que fazer com que o ímã entre em ressonância com essa energia de fora. Se ele entrar em ressonância com a energia de fora, ele vai passar a funcionar de modo semelhante a um rádio com a estação transmissora. O rádio, ele não tem a programação dentro dele, ele pega a programação de fora, da estação. E do mesmo jeito, de forma análoga, o motor, ele tem que pegar a força dele, não dele, mas de fora, da estação. E qual seria essa estação? É a energia cósmica, essa energia do espaço que eu estava falando. Que incrível, né? Quanto que o Cap Motor é mais econômico? Por exemplo, vamos falar do produto, né? O ventilador de mesa Cap Motor, é um que usa Cap Motor, né? Quanto que ele é mais econômico em relação aos tradicionais, né? Então, ventiladores tradicionais?
Referente a esse produto de mesa, é 1 para 3, né? Se o de mesa gasta 50 watts, um convencional, a gente faz com 15, então é um pouco menos de 1/3. Mas isso devido à configuração do motor. Quando você vai fazer um motor para um produto, existem vários fatores envolvidos dele. Um deles é custo, porque senão você também não consegue colocar um produto no mercado se ele tiver um valor absurdo. Mas a tecnologia, que é mais importante, ela permite que você atinja economias muito maiores, inclusive, do que isso. Por exemplo, nós estivemos na China fazendo um ventilador de teto durante 2 anos, desenvolvendo lá. E quando nós terminamos esse ventilador, nós tínhamos o ventilador mais eficiente do mundo, né? Então, se um ventilador convencional de teto gasta, em média, 170 watts, é o gasto convencional médio de um deles, o nosso equivalente gastava 28. Então, você compara 28 por 170, já é muito maior a diferença. Isso porque nós tivemos precisão na montagem, precisão industrial, nós decidimos lançar um produto um pouquinho mais próximo do princípio de funcionamento puro do motor, né? Então a gente não se preocupou tanto com o preço, com o custo, e fez uma coisa um pouco mais próximo do ideal. E poderíamos ter chegado mais além ainda. Então, o princípio permite isso, né? Isso que é importante. Quer dizer que o uso maciço, por exemplo, desse tipo de motor ia gerar uma economia de energia brutal, né? Porque não precisaria tanta usina, tanta coisa utilizando esse tipo de motor. Agora eu queria fazer uma pergunta, César. Além disso, parece-me que esse motor é frio, né? O ventilador é um motor frio, então vocês conseguem fazer o motor com madeira reciclável, né? Que o ventilador comum não dá para fazer isso porque incendeia a madeira, né? É muito quente e esse motor é frio, né? Então também ele sopra um ar mais frio, né? Sem dúvida, o fato do ventilador do motor ser mais frio é porque ele é mais eficiente. Aquilo que o motor não pode entregar de trabalho mecânico, ele vai entregar na forma de calor. Então, se ele tem alta eficiência, ele tem baixo calor transmitido e vice-versa. Tem motores no mercado que chegam a esquentar muito mais do que 100 graus, então eles emitem um vento quente, né? Ele é mais um aquecedor do que um ventilador, né? Então, por isso que no nosso caso a brisa é mais fresca, né? E você sabe, professor, tem um dado importante que o telespectador precisa saber, que não sei se as pessoas sabem, mas 50% da energia produzida no mundo é destinada aos motores. 50%. Então, todas essas usinas nucleares, hidrelétricas que existem no mundo, imagina que 50% delas é para motores. Então, a China mesmo, que é um dos países que mais se desenvolveu nas últimas décadas, né, eles são a fábrica do mundo, eles têm a maior quantidade de motores do mundo. Eles dizem o seguinte, que se você conseguir diminuir de 5% a 8%, você salvaria 3 usinas de Três Gargantas. Isso que é a maior usina do mundo, semelhante a Itaipu, entende? Então imagina, de 5% a 8%. Agora, quando eu falo para você que o nosso ventilador de mesa reduz de 50 para 15%, está reduzindo o quê? Mais de 60%. Você não está falando de 5 a 8, está falando de 60%. Quando eu pego esse de teto, que eu falei que reduz de 170 para 28, eu estou falando em muito mais do que 60%, estou falando em 80% de redução, entende? Então, quer dizer, o potencial de economia de energia do Cap Motor no mundo é simplesmente absurdo, absurdo. As autoridades deveriam estar olhando para isso com muito carinho, né? Olha, e tem uma questão também, que ele também funciona com painel solar, né? O motor. Isso. E aí, como o motor é muito econômico, o painel solar também não precisa ser muito grande, né?
Exatamente. Nós temos um produto, um protótipo de laboratório que estamos finalizando agora, de uma bomba hidráulica que leva 2.500 litros a 15 metros de altura. Veja bem, 2.500 litros são 5 caixas d'água de uma casa, uma residência comum, né? 5 caixas d'água de 500 litros. Leva isso 5 caixas d'água a 15 metros de altura em 1 hora de sol. 1 hora de sol sem Nossa. inversor e com uma placa solar pequenininha. Vamos dizer, uma placa vai de 330 watts, que é uma placa de 1,5 m por 1,20 m, mais ou menos. Quer dizer, uma placa dessa você faz um trabalho desse. E isso em 1 hora. Se você puder ter 10 horas de sol no dia, você irriga uma área enorme para você ter uma agricultura não só caseira, familiar, mas para você também cultivar, você criar peixe, cultivar tudo quanto é tipo de verduras, árvores frutíferas e tudo mais. Você pode mudar a região, a sua região. Imagina no Nordeste, que é uma região semiárida, né? Mas ela tem o seu lençol freático, alguns metros abaixo da terra, mas tem muito sol. Você, com pouco painel solar, você pode ter uma agricultura familiar e ajudar a própria região com isso, com um motorzinho desse. Imagina. Sabe, professor César, eu escrevi um livro recentemente com colegas do Nordeste, História Secreta do Nordeste, e houve uma comunidade lá que eles pagaram para uma empresa furar o chão para obter água. E a 60 metros de profundidade jorrou água. O que aconteceu? Ela falou assim, só que a gente não pode, como o motor fica muito caro para a gente fazer a água circular, né? Bombear a água, né? Então eles falaram assim que eles não podem deixar sempre ligado, só de vez em quando. Então até nós falamos para ela, olha, com esse motor, demos um jornal para com esse motor, vocês conseguem ter água sempre, de graça, porque com a placa solar, né? Não gasta energia nenhuma. Exatamente. Isso é o que a gente pode chamar de energia livre, né? Porque o sol, a menos que coloquem imposto em cima do sol, que não é de se duvidar. E parece que também a instalação é mais barata, né? Porque aquelas outros motores exigem um inversor. Eu não sei bem o que é isso, mas eu já li sobre isso, que é um inversor que custa mais caro do que o próprio motor. Né? E quebra frequentemente, né? Ele tem falha frequentemente. Os motores convencionais, para funcionar com painel solar, eles precisam desse dispositivo que é chamado inversor de frequência, né? Ele é uma espécie de um tradutor. Ele vai traduzir a energia do painel solar para a energia que o motor entende. E qual é a energia que o motor entende? É a energia da tomada. Então ele traduz o painel solar para uma tomada para o motor poder funcionar. Só que nesse processo você perde eficiência, perde potência, e você tem um custo extra desnecessário e diminui a robustez do sistema, porque ele vai quebrar mais facilmente do que o próprio motor. E o Capimoto dispensa isso? Não precisa do tradutor? Não precisa, ele é direto no painel solar. Nossa. Ele é tanto direto na tomada como no painel solar. Incrível, né? Agora, sabe que uma questão interessante, né? É que tem sido feitas experiências, parece, com o Capimoto, perto de plantas, perto de animais, e tem dado o resultado que as plantas crescem mais, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Isso, professor Ortiz, é consequência do motor trabalhar em ressonância com a energia do espaço. Se ele trabalha com a energia do espaço, ele está captando essa energia e retransmitindo a energia para o ambiente. Essa energia na forma não sensível que eu falei. Do mesmo jeito que o elemento nuclear, o radioativo, ele transmite uma energia não sensível negativa, o Capimoto transmite uma energia não sensível
positiva, que é uma energia de vida, é a energia invisível que está aí, que nos mantém. Então ela é uma energia de vida, ela vai afetar as plantas, os animais, os seres humanos de forma benéfica. Exatamente o inverso do que a energia radioativa faz. Então, a pessoa se sente bem perto dela, né? Perto dessa... Exatamente. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que dormem, principalmente dormem muito melhor na presença de um ventilador simples. E vou te dizer mais uma coisa interessante. Tem aquela pesquisadora da nossa sociedade chamada Inger Thors. Ela é uma sueca, mora aqui no Brasil, e ela faz experiências de análise sanguínea com aquele microscópio de campo escuro. E qual é a diferença do microscópio de campo escuro para o convencional? É que ele consegue analisar o sangue vivo e não morto. Então ela fez vários experimentos retirando gotas de sangue da pessoa antes e depois da aplicação do capmotor. Ou seja, ela deixa um capmotor do lado da pessoa por alguns minutos, questão de 30 minutos, a pessoa fica recebendo aquela energia e tira uma gota de sangue antes e uma gota de sangue depois dessa aplicação. Na análise do microscópio de campo escuro, a gente nota que antes as hemácias do sangue estão completamente aglutinadas. Isso devido ao estresse diário a que todos nós estamos submetidos, né? Após os 30 minutos, essas hemácias estão completamente soltas. E qual é a diferença disso? Todo mundo sabe que a hemácia ela carrega o oxigênio para o corpo. E se ela estiver aglutinada, ela tem dificuldade de passar pelos vasos, pode até entupir os vasos sanguíneos. Mas se ela estiver solta, ela carrega mais oxigênio com maior eficácia para o organismo. E durante o sono, você vai ter aquela fase REM, que é aquela fase de sonho, que é a fase que recupera a pessoa, justamente quando você tem maior oxigenação do cérebro, do sangue no cérebro. E se você tem um capmotor que pode oxigenar, soltar as hemácias e oxigenar melhor o teu cérebro enquanto você dorme, você vai sonhar, você vai ter uma noite de sono muito mais reparadora do que teria se não tivesse o aparelho. Certo? Professor César, será que nós poderíamos sortear aqui um livro do senhor, Conceitos Básicos da Nova Física Kepiana, Ciência da Energética? Sim, claro, professor, é óbvio. Sim, seria um maior prazer. A gente faz o sorteio e envia o livro, né? Se bem que eu estou fazendo cortesia com o chapéu alheio, né? Que o livro é seu, né? Mas está com a minha permissão, pode. Eu simplesmente retransmito aquilo que eu aprendi, né? Muito bem. Olha, eu ia fazer uma pergunta, né? Para você, como desinverter a questão da energia, mas está aí tudo explicado, né? É utilizar essa nova ciência da energética, né, da nova física, do motor, do capmotor, já desinverte, né? Sim, então a desinversão ela virá nas próprias palavras do professor Kepp, né, Dr. Kepp, de que a desinversão da física virá com o uso do magnetismo e não da eletricidade. Porque o telespectador precisa ver o seguinte, que uma pilha, por exemplo, ela desgasta mesmo que você não use ela. Se você deixar ela sem usar, ela vai desgastar. O que mostra que a eletricidade ela é artificial. Mas o ímã, se você deixar ele encostado, desde que ele não enferruje, ele vai funcionar para sempre. Então o que isso mostra? Que o magnetismo é uma energia da natureza. A natureza conserva as coisas e ela equilibra aquilo que está desequilibrado. No caso da eletricidade, ela vai equilibrar, anulando a eletricidade, e no caso do magnetismo, vai manter o magnetismo porque ele já é natural. Muito obrigado, foi uma honra, professor César, ter o senhor aqui na nossa campanha, foi uma entrevista incrível, muito obrigado. Tá, eu agradeço e a todos os telespectadores. Tá, então até uma próxima. Então, gente,
vai ter um sorteio de um livro do professor César, né? Fiquem atentos, tá bom? Então, até uma próxima. Tchau, tchau.